Olá, pessoal, aqui é a Rafaela de Sá e eu estou com o podcast, nosso mais novo formato videocast, e eu vim aqui entrevistar a médica veterinária e proprietária do Matilha, a Laura. Obrigada, gente, é um prazer ter vocês aqui comigo para eu explicar um pouquinho mais de como que funciona aqui o nosso hotel e creche. Laura, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco sobre as suas especializações, a sua formação, para a gente saber quem é a doutora Laura aqui do Matilha. Eu sou formada em medicina veterinária. E eu fiz, entre algumas pós que eu tenho uma pós de etologia, que é o comportamento canino. É o que a gente usa hoje em dia para medicar, para diagnosticar e para ter uma compreensão melhor dos comportamentos caninos. Uhum. E a etiologia, ela pode... Como que a gente pode saber que o nosso cachorro ou que o nosso animal tem algum problema que ele precisaria dessa especialidade? Tem vários sinais assim que a gente pode perceber em casa, né? Esses comportamentos que às vezes a gente encontra num cão e que a gente julga que eles são comportamentos problemáticos, às vezes pode ser um pedido de ajuda do seu animal. Por exemplo, roer coisas em casa, xixi, cocô fora do lugar, uivos e latidos, né? Se coçar muito, se lamber o tempo todo, até a reatividade mesmo, a ansiedade de separação, são sinais que a gente consegue perceber em casa que o nosso cachorro às vezes ele precisa de uma ajuda mesmo com um tratamento ou mesmo de reabilitação comportamental. E como que funciona? Eu descobri que o meu cachorro tem a ansiedade por separação e tem como a gente fazer um trabalho com ele que não seja um trabalho medicamentoso? Existem outras formas de a gente reabilitar esse cachorro sem ser medicamentoso? Então, isso depende do nível que aquele animal se encontra. Pode ser que a gente consiga reverter o caso só com a reabilitação comportamental, que a gente faz aqui também, ou a gente precisa também entrar com alguma consulta para a gente avaliar se ele vai precisar de medicação ou não. Então, isso varia muito do nível que está já a ansiedade de separação, por exemplo, ou a reatividade, e como que aquele cachorro vai desenvolver, porque cada cão ele responde de uma forma. Tem cães que são muito mais rápidos para desenvolver, né, para passar pela socialização e pela reabilitação de uma forma muito mais rápida, e tem cães que demoram um tempo, demandam mais paciência e mais tempo para eles conseguirem se reabilitar. Mas isso depende muito do animal, varia muito e também varia muito da dedicação do tutor, sabe? Sim. Então, quanto mais o tutor se dedica, mais fácil é pra gente ter uma resposta daquele animal, sabe? Certo. E no caso dessa ansiedade de separação, que eu sei que muitas pessoas passam por essa dificuldade, é mito ou é verdade que só os cachorros que moram em apartamento podem desenvolver esse problema? É um mito enorme, né? Qualquer cão, mesmo um cão que tenha um espaço do tamanho desse aqui que a gente tem, ainda pode sofrer de ansiedade de separação, porque ela está relacionada com um vínculo tutor e animal, né? Com a memória afetiva daquele animal. Então, não está ligada ao espaço ou a quantas pessoas tem na casa, né? Então, geralmente o animal escolhe uma pessoa de afeto e essa pessoa de afeto vira o vínculo mais forte que ele tem. Então, sempre que essa pessoa sai de casa ou essa pessoa precisa separar até de ambiente daquele animal, ele pode responder com o comportamento de ansiedade de separação, que ele pode chorar, ele pode arranhar as coisas, pode destruir móveis, né? E até se machucar em algumas vezes. E tem alguma raça específica ou é qualquer cachorro, Cachorro mesmo que pode ter esse tipo de comportamento? Qualquer animal está suscetível a ter qualquer problema comportamental. Existem raças, né, que têm genéticas que já são mais propensas a ter algum problema comportamental, tipo de reatividade, né? Que foram cães criados para guarda e tudo. Mas isso com o fenótipo, que é quando a gente junta o ambiente e a genética, a gente consegue moldar. Então é uma coisa que a gente ainda consegue fazer, mesmo com o animal tendo uma genética que já um animal tem alguma predisposição para ser reativo ou ansioso. E no caso de animais que, por exemplo, foram resgatados. No caso, eu tenho 2 animais resgatados em casa. E eu sinto que os 2 têm esse problema, né, de ansiedade de separação. No caso de cachorros que foram resgatados, é mais suscetível ele ter esse tipo de comportamento? Em partes, né? E alguns cães, a gente recebe muitos cães aqui que são resgatados, né, que os tutores trazem para ficar de hotel. E acontece muito a memória de abandono, sabe? Eles têm essa memória de ausência. Eles têm 2 tipos de memória, a associativa e a afetiva, né? Então, eles sentem a ausência, sentem que aconteceu alguma coisa, que esse cão teve que passar por um momento que foi traumático, e aí acontece dele sentir essa ansiedade de separação. Então, em cães que foram abandonados mais de uma vez, ou que já passaram por mais de uma casa, eu sinto que eles têm mais resistência mesmo, até com o tratamento. Certo. E a questão de, por exemplo, aqui na creche, você
talvez se eu tiver um cachorro com ansiedade de separação. E aí você fala, eu acho que seria legal se a gente estimulasse ele aqui na creche e trouxesse ele pra cá. Como que é o relacionamento desse cachorro com outros animais? Porque a gente sabe que o comportamento dele em casa é se sentir sozinho e de querer aquela pessoa, mas e no caso dos animais? Isso varia muito, né? Geralmente, cães que têm ansiedade de separação, eles procuram uma pessoa de afeto, independente do lugar onde ele esteja. Então, se eles chegarem aqui, né, tem outras pessoas que trabalham comigo, às vezes eles têm mais intimidade comigo ou com outros funcionários, né? Então, isso acontece também. É uma forma que a gente consegue reverter a situação do animal estando aqui, para ele, pelo menos pelo período que ele estiver aqui, ele se sentir confortável, mas a gente tenta também treinar e criar memórias positivas para aquele animal, para que aquela memória afetiva dele, quando ele voltar para cá, quando ele estiver aqui, ele consiga entender que é um lugar seguro, que ele tem uma pessoa de afeto, que está tudo bem ele ficar longe do tutor por um tempo. Mas o que a gente faz com animais que têm ansiedade de separação é uma adaptação gradativa, né? A gente pede isso para a maioria dos cães. Eles vêm, fazem um teste, né? A gente faz um teste comportamental, avalia qual que é em qual nível aquele animal está de ansiedade ou de reatividade, né? De qualquer problema psicológico que ele tenha. E aí a gente faz esse teste, vê primeiro o que ele precisa e aí a gente informa para o tutor, a gente dá um feedback, ele precisa vir pelo menos 3 vezes na semana por 1 hora ou por 2 horas, né? Porque o rompimento abrupto do animal com a casa dele, com o tutor, é muito difícil para o animal entender, porque eles não têm a noção de impermanência. Os cães, eles não entendem que isso aqui é passageiro. Eles acham que aqui é a nova vida. Então, se você tira um animal de um ambiente que ele já está acostumado e joga ele em outro sem nenhum tipo de adaptação, ele não vai entender nada. Então, ele vai se sentir abandonado, ele vai se sentir apático, ele não vai querer socializar com outros cães. Então, a gente sempre pede para fazer essa alternativa de ser gradual, sabe? A adaptação. E quais são os outros pré-requisitos que o cachorro precisa para estar numa creche, não necessariamente na sua, mas em uma creche, um ambiente onde ele vai interagir com outros animais de outras espécies diferentes, né? A gente tenta fazer esse teste primeiro. A primeira coisa é que o animal precisa ser sociável. E socialização não é necessariamente um animal que brinca com o outro o tempo todo, é um animal que respeita o espaço dos outros cães, né? Até um animal que fica chamando muito o tempo todo, aquele animal ele não está bem socializado, né? E isso é um erro, a gente achar que é o animal só brincando o tempo todo, que aquilo ali que está socializado. Mas às vezes eles têm que fazer esse teste, né? Primeiro a gente faz o teste de socialização, vê se o animal é compatível, né, para participar. E aí depois a gente avalia, antes do teste a gente já tem que avaliar o cartão de vacina, que a gente pede a múltipla e a de raiva. A gente sempre pede para fazer antiparasitário e vermífugo também. Então, tendo todo esse conjunto de coisas, se estiver passado no teste, aí ele está apto para entrar em creche. E a maioria das creches pedem essa adaptação, esse teste e adaptação. Eu acho que aqui todas pedem, eu nunca vi algum lugar que não pedisse, sabe? Para a gente primeiro avaliar, porque é difícil a gente pegar um animal que a gente não conhece e colocar num ambiente diferente, com outros cães que ele não conhece, pessoas que ele não conhece. A chance de dar errado e de ter um acidente é muito grande. E quais são os acidentes esses que podem acontecer? O principal é briga, né? Eles acabarem brigando porque aquele animal não teve uma adaptação correta, ou não teve uma socialização na infância, né? Isso pode acontecer. Então, por isso que a gente faz esse manejo mesmo de comportamento antes do animal chegar, para a gente ver se ele pode vir. E aí, se caso o animal tenha algum problema comportamental, por exemplo, se ele é reativo, ou se é um animal que tem ansiedade de separação, a gente faz todo esse processo de ser gradual, a forma que ele vai vir, vem, fica 1 hora, vem, fica 2 horas, até o dia dele ter que ficar o dia todo e dormir, ficar o tempo da estadia que o tutor precisar, para que ele não tenha nenhum desses problemas, né? A gente aqui nunca teve, assim, tem 7 anos de hotel, a gente nunca teve nenhuma briga relacionada a algum problema de manejo mesmo, sabe? Eles impõem limites em si um para os outros, às vezes dá uma rosadinha ou dá uma latidinha, mas nunca brigam mesmo. Esses impor limites é até muito saudável para eles, né? Para quem está recebendo o limite, para quem está impondo. Então a gente geralmente não interfere, a gente deixa eles fazerem o papel deles mesmo. E essa imposição de limites, ela é muito dada pela matilha, porque como você me explicou um pouco antes, quando aqui a gente estava nos bastidores, estava me explicando mais ou menos como é que funciona a matilha. E todo cachorro tem um posicionamento no meio da matilha. Então, aquele cachorro que vai estabelecer o limite, em que lugar da matilha ele está? Ou qualquer cachorro pode colocar uma linha ali, estabelecer um limite entre o comportamento de um e de outro cachorro? Geralmente são cães de meio de matilha. São cães que a gente chama de apaziguadores.
que são cães que eles notam um conflito ou algum problema entre dois cães, ele sempre vai entrar no meio ou vai chamar a atenção daquele cão para eles saírem, sabe? Só que isso é muito bem informado entre eles, sabe? A gente tem que interferir muito pouco. É pouquíssimas vezes que a gente tem que entrar com algum limite para eles ali, ou ter que tirar algum cachorro de algum ambiente, mas isso é muito raro de acontecer. Geralmente, eles mesmos quando a gente solta um cachorro novo, né, que a gente solta também um por um, quando entra um cachorro diferente, a gente não solta ele de uma vez no meio dos outros. E aí a gente coloca esse cão junto com os outros devagarzinho, e aí a gente vai vendo como é que ele vai se estabelecendo ali na matilha. Então, dependendo da forma que aquele animal se comporta, ele mesmo já vai se escalando, né? Porque os cães, eles são colaborativos. Conforme eles vão entrando assim dentro da matilha, eles já vão se associando e resolvendo quem vai fazer cada coisa da matilha. E dentro desse sistema que vocês têm aqui, é possível eu ter 2 líderes de matilha no mesmo ambiente? Eles não têm um conflito um com o outro? Então, esse é um mito, na verdade, né? O líder de matilha, que a gente pensa que é o alfa, né? Já foi desmistificado há muito tempo, até pela mesma pessoa que fez o trabalho, falando sobre liderança, né? Uhum. Ele mesmo fez um trabalho e gravou um vídeo para o YouTube explicando, gente, eu errei, era mentira, não tem nada a ver, eu errei. E as pessoas ainda continuam se baseando nesse mito da dominância. Esse mito, ele não existe. Os cães são seres colaborativos. Eles estão num ambiente para serem colaborativos. É como se fosse uma vila, aquelas vilas ecológicas que as pessoas, cada uma produz alguma coisa, eles funcionam assim. Certo. Então, eles tentam manter a ordem, né? Então, se tem um cão que está dando muito trabalho, ou eles vão excluir esse animal, ou vai vir um cão apaziguador para tentar diminuir ali aquele cão, abaixar um pouco o estímulo, né? E aí a gente também ajuda eles com isso, né? Que como eles estão num lugar fechado, não tem como eles saírem daqui, quando a gente vê um cão que às vezes está com muito estímulo, né? Está estimulado demais, aí a gente dá um pause, separa ele um pouquinho, ou vai fazer algum treinamento específico para cansar a cognição, né? E aí a gente trabalha junto com os cães, né? Mas a maior parte do trabalho quem faz é eles. Eles mesmos que sabem se estabelecer a parte deles na sociedade. Eles que fazem a maior parte do trabalho. Isso é muito interessante, porque assim, são muitas raças e portes diferentes e ainda assim eles têm a capacidade de coexistir, né, no mesmo lugar. E me conta um pouco aqui sobre as interações que vocês fazem com ele durante o dia. Eu decidi deixar meu cachorro na creche e aí o que ele faz? O que meu cachorro faria aqui se ele estivesse aqui? A nossa premissa é de que seja um lugar neurocompatível. É como se fosse aqueles brinquedos que a gente compra em loja que vem lá 2 mais, a idade que é compatível cerebral com aquele brinquedo de uma criança. Certo. É o que a gente tentou imitar aqui. Então a gente tem muita árvore, a gente tem área de terra, a gente tem o laguinho que a gente fez baseado num lago de verdade, né? Que ele começa raso, ele não tem borda, para o cão ter autonomia, conseguir entrar e sair. Então a gente tentou colocar itens aqui no lugar que fossem coisas que estimulassem mesmo esses comportamentos naturais dos cães, né? A gente faz atividades de enriquecimento ambiental também, né, com eles durante o dia, mas a gente deixa a maior parte do tempo eles explorarem o lugar. Né? Eles têm interação entre os dois, eles brincam, né? Mas normalmente eles estão sempre fazendo uma coisinha. Se você reparar, vai estar um cheirando a grama, o outro fazendo um buraco, o outro entrando na água. Então a gente deixa eles bem livres mesmo para eles relaxarem, para eles conseguirem expressar todo esse instinto que eles têm mesmo de serem animais que são descendentes de um animal que era selvagem, então eles têm mesmo esse instinto de cavar, de correr, de entrar na água, então a gente deixa eles muito livres para eles ficarem o tempo todo mais à vontade possível, para eles tentarem expressar o comportamento da forma mais real, assim, sabe, mais próxima do que eles eram. Certo. E se eu deixasse meu cachorro no hotel, como que funciona o hotel? Como que eu sei onde que meu cachorro está dormindo, se ele está dormindo com outro cachorro que pode manifestar algum tipo de perigo, como que funciona? Então, para a gente minimizar os riscos de briga, a gente faz o teste antes, né? Sim. Eu falo minimizar porque é impossível a gente prever o comportamento de um cão. Mesmo que sejam cães que já ficam aqui com a gente há muito tempo, isso pode acontecer. Certo. Eu vejo muito lugar falando, não, é impossível, isso não vai acontecer, a gente pode acontecer. Até dentro da sua própria casa, com cães, a gente vê vários relatos de cães que atacaram tutores ou atacaram o outro cachorrinho da casa, porque isso pode acontecer. Então, a gente tenta fazer esse teste primeiro, excluindo a possibilidade de ser um cão reativo, ou se for um cão reativo, a gente passa para reabilitação comportamental, né? E se não for, a gente já passa ele para hospedagem ou creche, o que o tutor for preferir.
Aí ele vem, a gente brinca com eles o dia todo aqui, só que eles têm uma rotina, sabe? Essa rotina, cães são animais muito previsíveis, assim, eles gostam da previsibilidade, eles gostam de ter assim, uma rotina. Então a gente tenta montar uma rotina, né? De manhã a gente solta eles vêm, brinca aqui fora. Aí na hora do almoço a gente dá o almoço para eles e coloca eles nos quartos por mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, que é o tempo de digestão. Que a gente não solta eles logo após eles comerem, sabe? Porque a gente pode ter alguns problemas intestinais mesmo, assim, até muito graves, do animal correr ou pegar muito sol durante a digestão. Então a gente deixa eles na horinha da soneca, com 2 ventiladores no quarto, aguinha com gelo, e aí eles dormem, tiram um cochilinho, e aí depois de mais ou menos 40 minutos, uma hora, a gente solta eles de novo, eles vêm aqui pro fundo, a gente brinca. E aí à noite é a mesma rotina, a gente coloca eles lá dentro, a gente solta eles, a gente chama um por um para jantar, eles jantam e vão pro quartinho. Geralmente cães que ficam aqui muito tempo, que vêm sempre, eles já sabem quais são os quartos dele. E aí quando tem cão muito pequenininho e cão muito grande, a gente dá uma separada, sabe? Mas normalmente a gente deixa ou família juntos ou de acordo com o que eles se familiarizaram aqui durante o dia também. Se um cão fica muito, porque eles têm essa coisa de afeto um com o outro, né? Sim. Aí eles, se fica muito com um cãozinho, aí a gente geralmente deixa esses cãezinhos juntos. Eles fazem amizades aqui? Fazem amizades. E um sabe o cheirinho do outro, sabe o jeitinho do outro. Sim. A amizade nos cães vem dessa memória afetiva, né? Eles criam isso mesmo, eles criam laços. Como são cães que vivem em um formato colaborativo, são animais que vivem em formato colaborativo, eles criam vínculos e laços. Então, tem cães que são amigos aqui. A gente pode falar que eles são amigos e que eles gostam mais de um do que de outro. Isso é completamente normal. Mas é realmente engraçado, né? Engraçado. Pensar e assim. É lindo de ver. Quando a gente vê... meu cachorro tem um melhor amigo, é uma coisa muito engraçada. Quando a gente vê, é lindo de ver. Quando eles se encontram, por exemplo, se é cão que vem todo sábado, eles já ficam desesperados quando eles verem um amigo deles aqui. Eles já saem correndo. O Sherlock mesmo, que é um cãozinho que eu tenho, ele tem 6 anos, né? Desde que eu abri, ele vem. E aí o meu cachorrinho era filhote e o dele também. Os dois, toda vez que ele chega, eles ficam desesperados um com o outro. Que gracinha. E são 5 cães na mesma casa. O único que tem essa reação é o Sherlock. Porque realmente teve compatibilidade com o outro cão. Gente, isso é muito interessante. E falando sobre rotina, qual que é o horário de rotina aqui que causa, às vezes, um caos generalizado, assim, que vira uma bagunça? Uma bagunça. Na hora que chega de manhã, que é a hora que a gente mais recebe cães, eles ficam muito agitados, né? Até porque a gente abre a porta e fecha toda hora, eles ficam agitados. E também porque eles estão vendo outros cães chegar. E aí eles ficam agitados na hora. E na hora do almoço e da janta, que a gente acha que vai ser um caos, mas não é, eles são super comportados. E a gente chama por nome, né? Principalmente esses cães que ficam muito tempo. A gente tem um sistema de que eles vão lá pra frente, a gente passa eles pela cozinha, né? Eles comem na cozinha e voltam pro quartinho deles. Então a gente chama por nome, muitas vezes a gente chama por família e comem juntos, essas famílias, né? Ou a gente coloca no máximo 2 ou 3 cães por vez, que vai se alimentar, e eles se comportam muito bem, a gente chama... Cada um sabe qual que é seu pratinho, cada um sabe a hora de comer, sabe onde é o quarto. E nessa separação que você me falou de família, são literalmente famílias? Cachorros da mesma casa? Da mesma casa, isso. Ah, então vem irmãos, por exemplo? Vem irmãos. Vem muito, a gente tem uma família de 5, a gente tem uma família de 7, que vem sempre, sabe? A gente tem grandes famílias assim. E aí, geralmente, a gente não separa, né? Até quando são cães que tem um maior e um menor, a gente tenta deixar um quarto sozinho para eles. E a gente não falou, eu não tinha falado, quando você me perguntou, onde eles dormem. Eles dormem dentro de casa. O quarto deles fica de frente pro meu. Aí a gente coloca 2 ventiladores, né? Tem um ventilador de teto e um no chão. Aí, geralmente, os tutores trazem a caminha, mas quando não trazem, também tem caminha e cobertorzinho aqui. Só que eu sempre peço para trazer, porque aquilo é uma coisa que traz mais conforto, né, pro animal. E conexão com a casa, né? Ele tem um cheirinho ou alguma coisa da casa dele. E aí, eles dormem no quartinho, com um ventiladorzinho, de frente pro meu quarto, dentro de casa. Muito bem cuidados, muito mimados. Eu já vi que você, às vezes, dá pedacinho de frutas para eles. E eles amam, né, no calor. Adoram. Das minhas especializações é nutrição e eu me especializei em alimentação natural. Então eu tento fazer receitinhas até, às vezes um sorvetinho, né? Para eles de lanche da tarde, é o lanche da tarde. Ai, meu Deus. Por volta das 3h30, 4 horas eles lancham, né? Aí a gente costuma fazer esse lanche com enriquecimento ambiental, né? Ou esconder o pedacinho, ou mesmo pedir para eles fazerem truques, né? Ou esperarem. Então a gente depende de como que tá a matilha no dia, porque tem dia que eles estão super animados e tem dia que tá todo mundo mais calmo também. Depende do dia e de quem tá aqui. Tá certo. Laura, eu gostaria que você contasse pra
pra gente de onde surgiu a ideia de montar, né, uma creche, e não só uma creche, mas também um hotel, que eu acho que você foi uma das pioneiras, né, a ter esse negócio na cidade. O que foi que te impulsionou a criar esse negócio? Eu já tive contato, né, com pet shops, né? Antes de me formar, eu já trabalhei em outros lugares. E aí eu via a forma que os cães geralmente ficavam, porque aqui não tinha, né, nenhum lugar que fosse de animais soltos, né? Então eu fiquei pensando que isso era muito desconfortável, né? Eles ficarem num lugar sem o dono, numa baia, numa gaiola. Então eu fiquei pensando, gente, o que eu poderia fazer para melhorar? Aí foi um acaso que eu acabei tendo que sair do meu antigo emprego, né, que eu trabalhava em 2 lugares antes de abrir o hotel. E aí eu tive que sair dos 2 lugares para eu começar a fazer estágio. E aí precisava de ser uma agenda mais flexível. E aí eu pensei, gente, eu vou começar a dar banho em domicílio. E aí eu comecei a dar banho em domicílio. Depois que eu comecei a dar banho em domicílio, eu conheci muitos clientes, às vezes clientes que eram clientes meus de antes, voltaram a ser meus clientes em casa. E aí eu tive uma amiga que precisava que eu cuidasse de um cachorro, que ela cuidava sempre, né? Era o Fred, o nome dele. Ele tinha um problema articular grave, ele não conseguia mais ficar em pé, ele usava fralda, ele mordia. Então era um cão muito complicado de deixar com alguém. E aí foi o meu primeiro cachorro. E aí ele ficou comigo, eu fiquei encantada no cuidado, sabe, assim, no poder cuidar, enquanto ele está no momento de fragilidade sem o tutor, né? Ele está ali perdido, sem saber onde o tutor estava. E dá aquele conforto, ele dormia no meu quarto nessa época, num colchãozinho. E aí ele acostumou comigo, já não me mordia mais, ele ficou ótimo. Mas foi o primeiro cão que eu peguei e foi daí que eu pensei, gente, faz muito sentido eu fazer isso, né? E depois que eu pensei em abrir o hotel, assim que eu terminei a faculdade, eu fiz a pós em etologia e eu tenho vários outros cursos, né? De comportamento, né, de organização de matilha. Eu sempre tento me especializar, eu sempre estudo, eu faço sempre novos cursos para eu tentar estar sempre me atualizando, sabe, do que tem de novo, né, na neurociência, assim, canina. Uhum. E o que mais te fascina na neurociência canina? Eu acho que é a forma que eles pensam mesmo, sabe? A forma que o cérebro deles funciona. Que por muito tempo a gente acreditou que cães não eram animais que sentiam, né? Até eles eram vistos como objeto. Sim. E depois de um tempo, a gente conseguiu perceber, depois de muito estudo, a gente conseguiu perceber que eram animais que tinham emoção, tinham sentimentos, eles sentiam medo, apreensão. Então a gente, depois de um tempo de estudo, a gente descobriu isso. Hoje em dia, os cães, que é o cão moderno que a gente tem hoje em dia em casa, eles são animais que moldam o comportamento de acordo com o que a gente faz, sabe? Uhum. Então, eles aprendem, eles leem também o nosso comportamento, assim como a gente consegue ler o deles, eles conseguem ler os nossos. E aí isso faz a gente ficar fascinado, porque é incrível a forma como eles pensam, sabe? E a gente acha que é um cérebro simples, mas não é. Eles são super complexos, são animais super complexos. São animais cheios de sentimentos, né? Então, tanto é que eu fiz etologia para prescrever psicofármaco. Porque tem cães que passam problemas psicológicos mesmo, estão às vezes em sofrimento psicológico e a gente não consegue entender. E como saber se meu cachorro está passando por um sofrimento psicológico? Existe depressão para cachorro? Existe depressão para cães, assim como existe outras doenças que também afetam os humanos, acontece com os cães, né? Tipo a ansiedade, né? A ansiedade generalizada, medo, fobia. Isso que a gente também acontece com a gente, também acontece com eles, né? Então, alguns sinais, eles dependem muito da forma que o animal tem o vínculo com o tutor. Às vezes, se aquele animal tem medo do tutor, né, ou ele tem um vínculo que não é tão próximo, dificilmente o tutor vai perceber que ele está com algum sofrimento psicológico, né? Mas pode acontecer do animal se lamber, se coçar, rasgar coisas em casa, fazer xixi, cocô no lugar errado, latir por muito tempo, uivar. São comportamentos normais até certo ponto. Quando aquilo passa de um limite, né? Quando tu percebe que aquilo lá já está ficando muito incômodo, é quando o seu cachorro está te pedindo ajuda. Você falou que você tem essa especialização em etologia. E aí você pode passar, existe medicamento controlado para cachorro? Sim, a gente usa os mesmos humanos, né? Mas são psicofármacos, né? Os mesmos que a gente toma, a gente também consegue prescrever para os animais. E junto com esses medicamentos, a gente faz outros tipos de tratamento, né? Porque não é só o medicamento que vai tratar aquele problema ali do cachorro, né? Isso, a gente faz o manejo também, né? Que é uma das partes principais, assim, da reabilitação social daquele animal. Então, a gente precisa reabilitar ele socialmente, com outros cães, precisa fazer a reabilitação dele com a família,
né, às vezes criar um vínculo ou diminuir o vínculo. Então, isso depende muito do que a gente vai atender. Mas a gente tem casos aqui de cães que vieram para a creche e eu orientei que seria bom passar por uma consulta, né, e levaram para fazer a consulta. Eu tenho vários casos desses aqui que a gente trata com medicação e com manejo. Uhum. E tem um caso curioso que você contou pra mim aqui também nos bastidores, sobre uma cachorrinha que você tava com a suspeita que ela tinha algum problema de saúde. Ela tinha diabetes? Tinha diabetes. Conta essa história pra gente. Ela chegou aqui, porque como eu sou veterinária, mas eu não sou clínica, né? Mas quando você trabalha com comportamento, você consegue perceber qualquer coisa que não seja normal. Então, qualquer coisinha que o animal faça, eu acho que até que os meus clientes eles devem pensar que eu sou muito chata, porque eu sempre estou arrumando um problema pro cachorro. Porque o cachorro aparece, eu falo, gente, aquilo ali não tá normal. E aí eu sempre alerto o tutor. E aí aconteceu de uma cachorrinha vir e eu falar com ela, olha, eu acho que essa cachorra tem muito sintoma de diabetes, tenta fazer os exames, né? E aí realmente a cachorrinha tinha, e ela acabou vindo falecendo, porque acabou o tratamento sendo muito demorado, né? Ela já estava no final, assim, estava num pico muito alto já, e aí ela não teve como fazer o tratamento todo. E como que eu posso, com que frequência eu devo levar meu cachorro no veterinário para não ocorrer esse tipo de problema que é de, né, é prevenir a doença mesmo, porque assim, diabetes caninas é uma coisa também que eu não tinha conhecimento e acredito que o público geral também não tem, que essas doenças podem ocorrer com os cachorros. Então, sempre que tiver sintoma, qualquer coisa que tiver de diferente no seu cachorro, não fica pensando, mas talvez eu deixe para amanhã, mas ele vai melhorar, vou tentar dar uma medicação em casa. Não tenta fazer isso. Se você notou um comportamento diferente naquele cão, qualquer que seja, você tem que levar ele no veterinário. E o que pode acontecer se você não conseguir acompanhar, né? E geralmente essas doenças crônicas, elas são a longo prazo. Então, às vezes, o dono se acostumou com aquilo e acha que aquilo é normal. Então, às vezes, a visão de outra pessoa é bom por esse motivo. Porque, não, mas ela sempre fez isso. Mas nem sempre é que ela faz que é o natural ou o normal, né? Ou saudável para aquele animal. Certo. Sobre as doenças que são de sofrimento psicológico nos animais, quais são as outras doenças que são mais frequentes? As mais comuns, a gente tem reatividade por medo, né? Ou por posse de recurso, que é quando o animal ele fica agressivo mesmo, ou para defender alguma coisa que ele detém, né? A comida, o tutor, ou quando ele tem muito medo. Porque a resposta do cão ao medo é luta ou fuga. Ou ele vai correr, quando ele está numa situação que, por exemplo, ele está numa coleira, numa guia, ou está num lugar fechado, ele não tem para onde ir. Então, ele provavelmente vai recorrer à luta. Então, ele vai brigar com outro cão por medo. A gente tem muito caso de medo aqui, que a gente faz a reabilitação, o animal vem de forma gradativa, a gente vai fazendo... O Toquinho mesmo, ele ficou vindo 3 meses. De forma gradativa? De forma gradativa. Até ele ficar apto a participar das atividades com os outros cães. E aí, o que acontece? A ansiedade é uma coisa que a gente confunde, muitas vezes, com outras doenças. Às vezes, meu animal é muito hiperativo, ou meu animal é muito custoso, às vezes ele só está muito ansioso. E aí ele vai destruir coisas, ele vai fazer bagunça, porque ele está arranjando um jeito de te chamar. A ansiedade é muito comum, medo e fobia é muito comum, né? Medo de fogos, de barulho, né? De sair de casa, é muito comum. A reatividade também é muito comum. Posse de recursos, que a gente confunde com ciúme, o nosso ciúme é a posse de recurso deles, né? E uma coisa que você estava falando muito sobre as memórias afetivas dos animais, e eu lembro de ver um especialista uma vez dizendo que os cachorros têm algumas coisas que a gente acha fofo e acha que o cachorro está fazendo aquilo ali porque ele é muito fofinho, ele ama muito a gente, mas na verdade é um comportamento de posse. Explica pra gente como que isso ocorre no cérebro do animal. A posse de recurso, que é o que a gente chama de ciúme, é um transtorno mesmo psicológico, né? Aí que o cão ele tá com uma hipervinculação ao tutor ou à comida, né? Às vezes até por falta de alimentação por um tempo, eles guardam essa memória de que eles precisam proteger aquilo que eles têm. E isso faz muito mal para o animal, porque ele está sempre em alerta, ele está sempre com medo de perder o que ele tem.
esses ciúmes, ele não é nada benéfico para o animal e até para o tutor mesmo, né? Que quando o tutor precisa fazer alguma coisa, precisa ficar longe do animal, isso pode gerar muito transtorno tanto para o tutor quanto para o animal. Então, nesse momento, o animal, ele não nos olha necessariamente como, essa aqui é a minha mamãe. Ele olha como, essa aqui é a minha posse. É basicamente isso? Sim, em parte, né? Ele tem essa ideia de que você é a tutora dele. Eles olham mesmo como se você fosse alguém que cuida, como uma mãe. Eles têm essa ideia de que eles são seus e são filhotes e que você provavelmente é a mãe dele. Mas quando acontece esse desentendimento assim da vinculação do tutor com o animal, ele pode criar esse transtorno, né? Porque a gente chama de normal ter um afeto grande pelo tutor, né? Ele gostar muito de ficar perto, e até tá tudo certo. Só quando aquele animal começa a entrar em sofrimento psicológico, é quando ele começa a atacar pessoas, ou quando ele não deixa o tutor sair, quando ele uiva ou chora, ou destrói coisas quando o tutor sai. Então aí a gente já consegue perceber que aquele animal já está passando por um processo de sofrimento. E aí a gente precisa tentar reverter o caso. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o caso dos cachorros que precisam de um certo cuidado a mais. Porque eu sei que você recebe aqui cachorros que são um pouco mais velhinhos ou que têm algum tipo de deficiência. Como que funciona a adaptação desses cachorros e como que é a aceitação dele com outros cachorros, né? Cães são seres super adaptáveis, né? Eles não têm, igual eu falei, eles não têm essa ideia da impermanência, eles acham que aquilo ali é para sempre. Então ele vai lidar com o problema conforme ele aparecer. Então se é um cão que teve que passar por uma amputação, por exemplo, ou precisa usar uma cadeira de rodas, esse cão ele vai se adaptar. Eles são super adaptáveis, né? Eles não têm esse lado do sofrimento de ficar remoendo e pensando igual a gente faz, né? Eles lidam com o problema da forma que ele aparece. Então, os cães, geralmente, eles aceitam bem outros cães que têm alguma deficiência, sabe? Uhum. A gente já recebeu cãezinhos cegos, cãezinhos que usavam cadeira de roda, né? Cães muito velhinhos, cães surdos. E eles se adaptam muito bem. É só a gente trazer eles devagar, né? E apresentando um lugar devagar. E aí a gente deixa eles à vontade, né? A gente só interfere mesmo se for acontecer alguma coisa, um acidente, ou trombar em alguma coisa, ou cair no laguinho, e aí a gente fica em cima do cachorro até ele se adaptar. Mas isso acontece de forma muito rápida. Tanto cães que não têm nenhuma deficiência e que só têm problemas comportamentais, ou cães que não têm problemas comportamentais, todos eles se adaptam muito rápido. E é uma coisa que os tutores sempre ficam com medo, né? De, como que meu cachorro vai ficar? Ele vai morrer de saudade, ele vai ficar muito triste. Mas, na verdade, não. Eles se adaptam muito fácil. Sim. Então, como eles não têm essa noção de impermanência, eles não sabem que isso aqui é por hora, eles vão tentar se adaptar o mais rápido possível para continuar sobrevivendo. Porque é como se aqui fosse o novo lar na cabecinha deles, né? Mas, assim, é engraçado isso que a gente acha, que nós, como tutores, né, achamos, meu cachorro vai sentir muita falta de mim, não sei o quê. Gente, a hora que você fecha o portão aqui e vai embora, seu cachorro esqueceu que você existe. Eles têm essa memória de ausência, né? A memória afetiva. Eles sentem que tá faltando alguma coisa, mas eles não ficam pensando, gente, que saudade da minha dona, tem 3 dias que ela saiu, será que ela vai voltar para me buscar? Eles não têm essa memória. Uhum. Eles têm essa memória afetiva, tá faltando alguma coisa. Por isso que eu sempre peço para trazer um cheirinho, uma caminha que não esteja limpa, que esteja sujinha mesmo do cachorro. Não colocar perfume nem nada, deixar do jeito que tá e trazer até um tapete mesmo da casa, porque isso traz essa memória afetiva que traz um conforto para o cão, sabe? Sim. E quando a gente associa isso a lembranças aqui do hotel mesmo e atividades que sejam positivas, isso faz com que os cães fiquem muito à vontade, sabe? Uhum. E a gente preza aqui porque é uma estadia domiciliar e familiar, né? Que a gente trabalha entre família e é na minha casa. Então, a gente tenta recriar o máximo possível de um lar. Sim. Então, eles têm companhia o tempo todo, eles têm acesso dentro de casa, né? Tudo com muita segurança, mas eles têm esse acesso. Então, é mais fácil para eles criarem um vínculo com o lugar e com as pessoas que estão aqui, porque é uma coisa mais intimista mesmo, sabe? Mais personalizado para aquele animal. Então, a gente vai fazendo as coisas de acordo com o que aquele animal precisa. E se eu deixei o meu cachorro aqui pra ficar no hotel por 3 dias e eu sentir falta do meu cachorro, o que eu faço? Você volta daí dos 3 dias, porque ele não vai estar sentindo saudade. A gente sente mesmo. Gente, quando eles vão embora daqui, eu sinto saudade. Tem cãezinhos que ficam aqui 2, 3 dias, eu fico apaixonada. Aí levam o meu cachorro embora e fico, meu Deus, levaram meu cachorro, mas eu tenho que devolver.
Mas no caso deles dormirem aqui, aí eu quero fazer uma videochamada para ver como é que tá o meu cachorro. A gente consegue fazer videochamada, a gente responde mensagem, a gente responde ligação. A gente pede uma média assim de 4 horas, mais ou menos, que às vezes a gente está fazendo alguma coisa que não vê. Mas tem vários tutores que ligam pra gente de videochamada e a gente mostra o cachorro na hora mesmo, real, o que tá acontecendo. Às vezes eu quero ver um vídeo dele, alguma coisa, mas eu também posto no Instagram, que no Instagram também vocês postam às vezes, né? A gente posta assim no Instagram, mas se você quiser ver o seu cachorro mesmo, pode ligar de videochamada, pode pedir um vídeo. Geralmente a gente manda até mesmo sem o tutor pedir, sabe? Sim. Quando eles estão fazendo coisinhas engraçadinhas. Fofinhas. Ou fazendo coisinhas que nunca fizeram, por exemplo, entrar no laguinho, esse tipo de coisa, a gente sempre filma e manda pros tutores. Porque tem alguns cachorros que realmente têm medo da água, o meu é um deles, mas quando ele veio pra cá, ele super entrou no laguinho. E assim, ele não deita, né? Mas ele brinca ali no laguinho, assim, parece outro cachorro. Justamente por ser neurocompatível, né? Então a gente fez o laguinho sem borda, ele começa raso e vai afundando, para o cachorro conseguir entrar e sair com autonomia, para ele não ficar desesperado, porque, por exemplo, numa piscina, se ele pula lá dentro, é difícil ele conseguir sair. Aqui não, ele consegue entrar, sair, é rasinho, a gente sempre está perto. Então a gente às vezes tem que incentivar, né? Joga uma bolinha, um petisco, mas a maioria dos cães que vem aqui, mesmo detestando água, eles acabam entrando. É porque realmente é muito gostoso, ainda mais nesse calor, né? E tem uma sombrinha lá, né? Fica uma sombrinha bem em cima do lago. Tem uma rede aqui, eles sobem na rede Sobem também. na rede. Principalmente quando a gente senta aí, eles sobem com a gente. Aí eles sobem e também, tiram um gente, cochilinho. que é o paraíso dos animais. Laura, eu gostaria que você contasse pra gente um pouco sobre o serviço que você oferece aqui na creche, que eu sei que não é só acolher esses cachorros. Quais são os outros serviços que você oferece aqui? Aqui a gente tenta frisar que é um espaço de bem-estar animal, né? Então a gente tem a hospedagem com o hotelzinho, tem a creche, que é passar o dia aqui, né, com a gente, e a gente tem também um serviço de reabilitação comportamental, que a gente traz um animal que precisa, às vezes, de uma socialização, né? Diferente do adestramento, a gente usa o adestramento também, mas a gente tenta criar novas memórias para aquele animal, sabe? A gente tenta criar memórias positivas e um lugar que seja seguro para aquele animal ter novas experiências. E que ele perca o trauma, o medo ou o problema que ele tiver. Geralmente a gente faz isso com cães que têm reatividade ou com cães que têm muito medo ou fobia, né? Aí a gente faz essa reabilitação para que o cão, então se você tem um cachorrinho que é muito nervoso ou que nunca ficou no hotel ou que ele é muito ansioso em casa, pode trazer que a gente faz a avaliação e aí a gente dá o feedback do que ele precisa. Às vezes a gente até passa alguma coisa para o tutor fazer em casa também. É como se fossem pequenas atividades, né, para o cachorro, para você. Mas o tutor tem que estar super bem envolvido também, querer fazer isso, né? A dedicação do tutor é uma coisa que a gente precisa 100%, porque eles não ficam aqui 100% do tempo. Então, às vezes, a gente precisa que o tutor faça esse trabalho pra gente em casa. Certo. Pessoal, é isso. Eu tive um bate-papo super enriquecedor com a doutora Laura, né, médica veterinária e proprietária aqui do Matilha. Em breve esse episódio vai estar no ar nas redes sociais e também no YouTube. E é isso. Muito obrigada, Laura, por nos receber. Eu que agradeço, gente. Fiquei muito feliz de falar com vocês hoje e passar um pouquinho do meu conhecimento sobre o comportamento canino. Obrigada, pessoal. Até a próxima.